Boa noite a todos. Abra sua Bíblia, por favor, no livro de Apocalipse, capítulo 1. Livro das Revelações de João, Apocalipse, capítulo 1. Do versículo 9 ao versículo 18. Apocalipse, capítulo 1. Do versículo 9 ao versículo 18. Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança, em Jesus, achei-me na ilha chamada Pátimos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Achei-me em espírito no dia do Senhor, e ouvi por detrás de mim grande voz, como de trombeta, dizendo: o que vês? Escreve em livro e manda às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo e, voltando, vi 7 candeeiros de ouro. E no meio dos candeeiros, um semelhante ao Filho de Homem, com vestes reais e cingido a altura do peito com uma cinta de ouro. Sua cabeça e cabelos eram brancos, como a alva lã, como neve, os olhos como chama de fogo, os pés semelhante ao bronze polido, como refinado numa fornalha, a voz, como voz de muitas águas. Tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca saía-lhe uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Quando o vi, caí aos seus pés como morto. Porém ele pôs sobre mim sua mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último. Aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Eu creio, meus amados irmãos e irmãs, que o apóstolo João, o irmão de Tiago, ele é um dos últimos a morrer. Ele é um dos últimos aqui neste cenário do capítulo 1 do livro de Apocalipse. Neste cenário, creio que ele seja um dos últimos apóstolos vivos. Diante de toda a perseguição, diante de todo, meus irmãos, o ódio, diante de toda a nuvem tenebrosa que estava sobre o tempo que João estava vivendo, de todas as guerras, de todas as perseguições, cristãos eram pendurados nas praças públicas, crucificados e ateado fogo. O Coliseu Romano foi um lugar aonde mais de 100.000 cristãos foram sacrificados, mortos por gladiadores, cães, feras, leões. O tempo que João está vivendo, o último dos apóstolos, um tempo de conflito, um tempo de escassez de amor, uma visão do amanhã bem turva, bem obscura, um mundo sem esperança. E aí você vê nos relatos de João, que é nestes momentos, no momento em que você olha todas as coisas, todas as circunstâncias, o mundo, a opressão, a escassez do amor, a falta da graça, a falta da comunhão. E aí você vê um mundo sem esperança. E João está vivendo isso
No seu tempo, o imperador romano, Roma, se declarou dona de todas as nações. Então, por isso que eles enviavam os exércitos para tomar tudo aquilo que eles queriam. Porque eles se achavam o dono, a justiça do mundo. E o imperador romano, pensando em acabar com o último fio de esperança, o último dos apóstolos, enviou ele para essa ilha chamada Patmos, uma ilha prisão. Ou seja, de lá ele não vai sair. Acabou a esperança do cristianismo. Acabou a esperança desses seguidores de Jesus. O que nós não matamos na perseguição, enviamos às prisões. E o último dos apóstolos, talvez aí com uns 80 anos, mandamos ele para a ilha de Patmos, para lá encerrar os seus dias. Então é um mundo, é uma visão sem esperança. Tenebrosa. Com escassez de tudo. Um tempo de guerra, de conflitos, de corrupção, de miséria. E talvez, e quem sabe, em alguns aspectos, seja o tempo que nós estamos passando. Aonde você olha e você não vê um futuro bem claro para os seus filhos, para os seus netos, para as suas próximas gerações. Talvez alguns corações tenham receio, dúvidas, questões do que será de nossos filhos, do que será das nossas próximas gerações, aonde um evangelho que tem sido pregado sobre um pragmatismo, sobre aquilo que não é a palavra de Deus, sobre mais questões humanas do que reino de Deus celestial. E aí João se encontra nessa ilha. Mas é quando nós achamos que todas as portas já se fecharam. Tudo já se fechou. Não tem mais esperança nenhuma. E aí você precisa lembrar que Deus não é o Deus da história, mas é o Deus que escreve a história. Deus não é o Deus da história. Deus é o Deus que escreve a história. Por isso que ele diz para João, o que você vê, você escreve. Porque é ele que escreve todas as coisas. É quem determina os dias, os tempos, as estações, a vida. Tudo está nas mãos de Deus. E João, diante desse cenário, um cenário sem saída, um cenário que parecia ser o fim, acabou. Então abre uma porta, raia uma luz de esperança. E talvez nesta noite, você precisa que essa luz e essa porta se abra na sua vida. No seu entendimento, no seu coração, na sua alma. Tu não queres a Cristo seguir? João foi enviado a esse lugar, uma ilha prisão. Mas não foi enviado para lá porque era um malfeitor. Não foi enviado para lá porque deu um calote em alguém. Deu um calote no Império Romano. Tirou alguma vida. Cometeu algum crime. Não, ele deixa bem claro no versículo 9 por que ele está lá. Vamos ler a palavra de Deus. Capítulo 1, versículo 9. Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança, em Jesus, achei-me na ilha chamada Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. O João está lá, não é porque cometeu crime. O João está na ilha de Patmos
porque o imperador romano o enviou lá. Mas como nós entendemos uma coisa, que todos os governos estão debaixo, todas as nações estão debaixo do senhorio do Senhor. Por isso que tem gente que quer Jesus como Salvador. Mas nunca como o quê, irmão? Como Senhor da sua vida. Porque ele não aceita o que de Jesus? O seu senhorio. Por isso que naquele dia, Jesus, ele vai dizer, muitos me dirão naquele dia, nós fizemos milagres, nós expulsamos demônio, nós fomos nas praças, nós usamos o seu nome, mas Jesus vai dizer para cada um deles, não vai ser para um e nem para meia dúzia, vai ser para muitos, vocês, de fato, nunca aceitaram o meu senhorio, o Senhor e Salvador Jesus. João está na ilha de Pátimo, por causa do Evangelho, por causa da palavra. São tempos difíceis, tempos de grandes dificuldades. Abra sua Bíblia, por favor, agora, lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 24. Evangelho de Mateus, capítulo 24. Os dias de João não são os dias mais fáceis. Evangelho de João, aliás, Evangelho de Mateus, capítulo 24, a partir do versículo 3. São dias difíceis, dias de dores, dias escuros, dias sem de fato enxergar um futuro claro, nítido. Mas o Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículo 3, diz assim: no Monte das Oliveiras, achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram dele os discípulos, e em particular lhe pediram, dize-nos quando sucederão estas coisas, e que sinal haverá da tua vinda, e da consumação do século? E ele lhe respondeu, vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Quem sabe, muitos corações estão sendo enganados até o dia de hoje. Enganados por um evangelho que não é evangelho. Enganados por profecias falsas que vêm de homens e nunca de Deus. Enganados por sonhos mentirosos que são mais das questões dos corações dos homens do que de Deus. Enganados por falsas doutrinas, espíritos que na verdade não são o Espírito Santo, mas o espírito do enganador. E aí então a palavra de Deus diz que muitos serão enganados. Versículo 6, e certamente ouvireis falar de guerra, rumores de guerra. Quem não sabe, meus irmãos, que a Coreia do Norte está lá pronta para começar uma guerra? Quem não sabe que na Ásia existem guerras civis? Quem não sabe, meus irmãos, que alguns países da América Latina, aqui onde nós estamos, estão em colapso e quase entrando em guerra civil por causa de fome, de miséria, de corrupção? Há rumores de guerra para todos os lados. Em todos os lugares há fome, miséria, homens malignos, perturbadores. E Jesus está dizendo, certamente quando você ligar os seus canais de comunicação, você vai ouvir de guerras. Versículo de número 6, vede que não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Ainda não é o fim. Versículo 7. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fomes, terremotos em vários lugares.
Porém, tudo isto é o princípio das dores. A pergunta é, quando começou as dores? Já começou. É do nosso tempo. Ela está aí, estabelecida. Sim, é claro, meus irmãos. As dores estão aí. E nós estamos sentindo elas. E nós estamos contemplando elas. Então, para você ver que o período da vida de João não foi um período, meus irmãos, claro, um período fácil de viver, um período onde que apóstolos, como muitos, um dia eu estava numa casa pregando o evangelho e a pessoa falou para mim que os apóstolos tinha cada um uma fazenda. Eu falei, meu amigo, mostra para mim isso na Bíblia. Aonde isso? Esses homens tiveram que aprender a perder a vida. O problema dos crentes é que eles querem ganhar e não perder. Todo aquele que quer ganhar nunca vai encontrar o Salvador. Aonde isso, amigo? Que os apóstolos das Escrituras tinham fazenda, gado, casas de 7 milhões de reais, piscinas olímpicas. Fala para mim, amigo. Aonde? O tempo de João era um tempo de tribulação. Versículo 9. Então sereis atribulados e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo muitos hão de se escandalizar, trair, odiar uns aos outros. Esse é o período que João está vivendo. Um período de traidores. Homens que vão trair até a fé que eles um dia professaram que tinham. Vão odiar uns aos outros. A Bíblia diz que se levantará filho contra pai, pai contra filho. Nesse tempo, eles vão se escandalizar. Versículo 11. Levantar-se-ão muitos falsos profetas, tem muito por aí, e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. O amor, o vínculo da perfeição, se esfriará. Esse é o período que João está vivendo. Difícil, como o nosso. Um período de nada muito claro. Um período onde você olha para um futuro tudo incerto nas questões humanas. Um país de corruptos. Um país de amantes de si mesmos. Um país onde um celular vale mais do que uma vida. Apocalipse capítulo 1. Versículo 10 e versículo 11. É nessa hora de escuridão, de incertezas e dúvidas, de aflição, de tribulação, de angústia, que a esperança ela surge. A esperança não vai surgir na sua vida quando tudo estiver bem. A luz só vai raiar quando todas as portas se fecharem. Quando você deixar de esperar nos homens e passar a esperar somente em Deus. Quando todo o seu coração estiver voltado para Deus. Versículo 10. Achei-me em espírito no dia do Senhor e ouvi por detrás de mim uma grande voz, como de trombeta, dizendo, o que vês, escreve. Deus não é o Deus da história, mas aquele que escreve ela.
escreve num livro, manda às 7 igrejas, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia, as igrejas da Ásia, as 7. E o que João ouviu? Ele ouviu uma voz. E o que ele viu? Versículo 12 a 16. Apocalipse capítulo 1, versículo 12 ao 16. Voltei-me para trás, voltei-me para ver quem falava comigo. E voltando vi 7 candeeiros de ouro. A questão não é o ouro. A questão aqui que candeeiro era aquele candelabro de 7 pontas para iluminar tudo o que está em trevas. Quando ele olha, ele vê as 7 igrejas e aquele que anda no meio das igrejas, as igrejas de Deus, e elas, como um luzeiro no mundo, jaz em trevas. Então ele vê luz. Até então, João estava vendo um cenário tenebroso. Portas fechadas. Tudo encaminhando para o fim. Tudo vai acabar. De repente Deus fala com ele como uma voz, como de trombeta. E ele olha para trás e ele vê um luzeiro e ele vê a luz de Deus. Então tem luz no meio das trevas. Porque a luz vai resplandecer aonde, meus irmãos? Nas trevas. O que João viu? Ele viu os candeeiros para iluminar todo aquele momento tenebroso. Volta um pouquinho sua Bíblia aí no livro de Apocalipse, você vai voltar a Judas, você vai achar 3 João, 2 João, 1 João capítulo 5. Volta algumas páginas só. E você vai achar aí 1 João capítulo 5, versículo 19. E aí João olha para trás para ver quem é que estava falando com ele. E aí ele vê os candeeiros, ele vê uma luz. Os homens que estavam assentados, meus irmãos, na sombra da morte e nas trevas, Jesus chegou lá e a Bíblia diz que raiou a luz. Então tem uma luz lá. 1 João, capítulo 5, versículo 19. Agora uma coisa que você precisa saber é se o princípio do versículo 19 faz parte da sua vida. O que está escrito no princípio do versículo 19? Sabemos que somos de Deus. Isso é uma coisa que você precisa saber. Você já tem certeza que você é de Deus? Você já tem plena convicção que você entregou sua vida de fato para Deus e sabemos que somos de Deus? Você tem essa certeza? Isso é uma segurança convicta na sua vida, inabalável, independente do que acontecer, do que se suceder. Você tem isso como âncora da sua vida e do seu coração. Sabemos que somos de Deus. Você sabe que você é de Deus? E a continuação do versículo é: e que o mundo jaz em trevas. As luzes, o candeeiro, a luz do mundo veio iluminar as trevas. Quando João achava que estava tudo perdido, tudo acabado, tudo encerrado, raiou a luz. Apocalipse, capítulo 1. E o que ele viu? Versículo 13. E no meio do candeeiro, semelhante ao Filho do Homem, com vestes sacerdotais, vestes reais, vestes talares, cingindo de um cinto à altura do peito, uma cinta de ouro. A sua cabeça
e cabelos eram brancos. Um dia a pessoa perguntou para mim assim, há muito tempo, você sabia que o cabelo de Deus é branco? Eu falei, acho que ele pensa que o Cid Moreira é Deus. Isso daqui é uma figura para mostrar que Deus, ele é eterno. Seus cabelos são brancos como a alva, como a neve, para mostrar, meus irmãos, a eternidade de Deus, a sua onipotência, a sua onisciência, a sua onipresença. Deus é onipotente, Deus é todo-poderoso. Deus, ele é onisciente. Deus, ele sabe de tudo. Deus, ele vê tudo. Deus é onipresente. Deus está em todos os lugares. Os seus olhos, como chama de fogo, mostrando a onisciência de Deus. A palavra de Deus diz que não há nada que esteja encoberto aos olhos de Deus. Antes, isso é Hebreus, capítulo 4, versículo 13. Antes tudo está patente aos seus olhos e nada poderá ficar escondido de Deus. Não tem como ninguém se esconder de Deus. Quando Deus estabeleceu o seu juízo, Ele vai chamar a terra, as estrelas, e nenhuma delas, que Ele conhece pelo nome, vai faltar. E há mais estrela no firmamento do que em todas as areias das praias, de todos os mares deste mundo. E Deus conhece cada uma delas, conhece o nome delas, e vai chamar todas elas. Você pensa que Deus é quem? Ele tem olhos de fogo, como chama de fogo. Os pés, versículo 15, semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha, a voz como de muitas águas, mostrando todo o poder de Deus. Versículo 16, ele tem na mão direita as 7 estrelas, e da sua boca sai-lhe uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua plena força. Você já experimentou olhar para o sol no pico do meio-dia? Esse é o rosto que João está vendo. Como de um sol em plena força. A onisciência, o poder de Deus. Vou dizer uma coisa para você, meu irmão e minha irmã. Quando tudo para você parecer perdido, por favor, lembre-se de quem é Deus. Deus, ele abre porta, porque é somente ele que fecha e pode abrir. Esse é o Deus que nós conhecemos. Sabemos que somos de Deus. Graças a Deus. E para quem que ele está escrevendo? Ele está escrevendo para pessoas, como de Éfeso, que deixaram o seu primeiro amor. O que é deixar o primeiro amor, irmão, irmã? É você negociar o tempo que é de Deus. Sabe qual é o tempo da semana que nós negociamos? Você não negocia o tempo do seu trabalho, porque você não pode faltar. Você não negocia o tempo dos seus compromissos, porque você não pode deixar os seus compromissos. Sabe qual é o tempo que a gente negocia? O de Deus. Sabe a parte do seu salário que você negocia ainda? Aquela que pertence para Deus. Porque você tem que honrar os seus outros compromissos, não com Deus. Então, essa palavrinha, ela está sendo para aqueles que já perderam o primeiro amor.
Mas eles precisam se arrepender. Vai chegar os dias difíceis, em que você vai dizer que você não tem neles alegria e nem prazer, e que você perdeu o seu tempo correndo atrás de besteira e bobagem. Sabe para quem que ele está escrevendo? Para Esmirna, uma igreja sofredora, pobre, muito sofrimento. Mas pessoas que se mantinham fiéis a Deus. Sabe para quem mais? Para Pérgamo. Almas divididas, corações balanceados, ainda vivendo as guerras entre o mundo, a carne, a palavra de Deus. Escreveu para Tiatira. Almas guiadas ainda por profetisas mentirosas, Jezabel da vida, que aparece aí na sua casa, que aparece, você vai ouvir no rádio, que você vai ver pela televisão, aquelas Jezabel, que não conhece a Deus e muito menos palavra de Deus. Vai escrever para Sardes, que estavam mortos e precisavam viver. Para Filadélfia, que eram fracos. E para Laodiceia, que não era frio e nem quente. Então, porque você é morno, eu vou vomitar você. É isso que a palavra de Deus diz. Então, para quem que essa palavra está sendo escrita? Para isso. E para que isso serve para nós, irmão? Num dia terrível, em tempos difíceis, em tempos de angústia, em tempos de perseguição, em tempos de miséria, em tempos de escassez de amor, para que isso serve para a nossa vida? Serve para uma palavrinha que tem nas Escrituras. Serve de remédio. Você bebe remédio porque você gosta? Ou você bebe o remédio para sarar? Livro de Provérbios, capítulo 12. Então, para que essa palavra serve para nós, irmãos? Em tempos de tantas dificuldades, serve para nos curar. Serve, como diz aqui na minha tradução, no capítulo 12 do livro de Provérbios, versículo 18. Provérbios, capítulo 12, versículo 18. Alguém a cuja tagarelice é como pontas de espada, mas a língua dos sábios, a minha tradução está medicina. E a sua? Saúde? Remédio? A minha aqui está medicina. Isso aqui é para a nossa saúde. Essa palavrinha é para a nossa saúde, irmão. É para nos curar. Capítulo 13 de Provérbios aí, versículo 17. O mau mensageiro se precipita no mal, mas o embaixador fiel, a minha tradução traz a palavra medicina de novo. E a sua? Saúde. Remédio. O embaixador fiel, ele quer que você seja uma pessoa, uma vida sã. Você tenha saúde espiritual. Você seja de fato aquele que sabe que é um filho de Deus. Aquele que verdadeiramente entende que diante de todas as questões, circunstâncias, dificuldades desta vida, a luz de Deus vai raiar, a porta vai se abrir. E isso para você é uma certeza tão grande que você não tem dúvida nenhuma disso. Então por isso que isso vai ser um remédio, uma saúde, uma medicina para nós. Apocalipse, capítulo 1.
Para que serve essa palavra para a nossa vida, irmão? Para nos curar. Versículo 17. Quando o vi, ele ouviu e viu. Eu caí aos seus pés como morto. Deixa eu perguntar para você, irmão, irmã. Você está precisando cair aos pés do Senhor? Se render diante dele? Ouvir e ver? Eu caí como morto. Versículo 17. Porém ele, isso é maravilhoso, irmão. Presta atenção na palavra de Deus. Porém ele, versículo 17. Pôs sobre mim a sua mão direita, o Todo-Poderoso, o Deus, Criador dos céus e da terra, está com suas mãos estendidas para colocar sobre a sua vida e dizer para você, meu filho, não temas, meu filho. Eu sou contigo. Não temas. Eu sou o primeiro e eu sou o último. Capítulo 4 do livro de Apocalipse, já estamos quase terminando. Versículo 1 e versículo 2. Depois destas coisas olhei, e eis que não somente uma porta, o que, irmão? Aberta, no céu, como também a primeira voz que ouvi, como de trombeta ao falar comigo, dizendo, sobe para aqui, e te mostrarei o que deve acontecer. E depois destas coisas, imediatamente eu me achei em espírito, e eis armado no céu um trono, e no trono alguém. O nosso Deus está sentado no trono, irmão. Não tem nada e nem ninguém que pode tirar ele de lá. Ele está entronizado. Ele é o Rei dos reis. Ele é o Senhor dos senhores. Capítulo 5 de Apocalipse, versículo 13. Então eu ouvi que toda criatura que há no céu, sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo que nele há, estava dizendo, aquele que está sentado no trono, e ao Cordeiro seja o louvor, a honra, a glória, o domínio, pelos séculos dos séculos. E os 4 seres viventes respondiam, amém. Também os anciãos prostraram-se e adoraram. O versículo 18 do capítulo 1. Aquele que vive, estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos. Tenho as chaves da morte e tenho as chaves do inferno. Eu sou o primeiro e o último. Eu sou a vida. Deus está dizendo, eu sou a própria existência. Eu sou tudo. Então você tem a esperança. Porque Ele está no meio da sua igreja. E nós somos uma igreja de Jesus Cristo. Então o nosso Deus, Ele anda no meio de nós. E nós somos um candeeiro neste mundo para trazer luz para aqueles que estão sem esperança nas trevas. Para encerrar, capítulo 5, versículo 12 de Apocalipse. Proclamando em grande voz, digno
é o Cordeiro de receber o poder e a riqueza e a sabedoria e a força e a honra e glória e louvor. Amém. Quando você canta, você não canta para ninguém, você canta para Deus. Quando você ama, você não ama para você mesmo, mas você honra aquele que é digno de todo o louvor. Quando você se reúne como igreja de Jesus, é para adorar, é para dizer, é para manifestar e conhecer e glorificar o nosso Deus, o Senhor Jesus Cristo, o Espírito Santo que em nós habita. Por isso, tenha esperança. O Todo-Poderoso está entronizado. E Ele está pronto para colocar a sua mão direita sobre a sua vida. A vida dos seus filhos, a vida dos seus netos, todas as suas gerações, até Cristo voltar. Que essa mensagem, que essa palavra seja uma saúde para os nossos corações e para a nossa alma. Que Deus, Ele nos cure. Entrega a sua vida ao Senhor. Se renda, caia aos seus pés, como João. Quando ele viu quem estava falando com ele, acabou todo o seu medo. Não tem por que ter medo, porque a voz de muitas águas disse: não temas, João. Eu estou aqui. Deus está todos os dias conosco, até a consumação dos séculos. Amém.